Oferecimento Colégio Diocesano, primeiro lugar no Enem em Caruaru. Reservas de matrículas abertas. Olá, muito boa tarde. Você que acompanha o som da Globo FM, seja muito bem-vindo. A partir de agora está no ar mais um Revisão Globo FM, programa que passa para você aí um breve resumo sobre as áreas de conhecimento exigidas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2015. Bom, hoje iremos abordar aqui no Revisão códigos de linguagens e suas tecnologias. Então estamos aqui, recebemos no nosso estúdio os professores do Colégio Diocesano, essa equipe aí, ó, que manda ver, essa equipe tarimbada que tá aqui, ó, pra você. Menelau Júnior, de Língua Portuguesa e Redação, e Mônica Pereira, de Literatura. Boa tarde, professores, sejam muito bem-vindos ao estúdio da Globo FM, fiquem à vontade. Boa tarde, Moisés, é um prazer estar aqui na Globo FM para a gente conversar um pouquinho sobre a prova de códigos e linguagens. Dou meu boa tarde aqui à nossa querida professora Mônica. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos. É realmente um prazer estarmos aqui novamente para comentar algo que é tão importante, não só para o fera que vai fazer o Enem, mas principalmente para todos aqueles que estão envolvidos com isso, familiares, professores, colégios, enfim. Pois é, Moisés, e a gente na verdade pensou esse momento comentando as competências e habilidades da prova, não é? Essa prova é de códigos e linguagens e a primeira coisa que é preciso deixar claro, não é uma prova de língua portuguesa, não é uma prova de português, não é uma prova de literatura, é uma prova de linguagens. E aí eu vou deixar a professora Mônica comentar um pouquinho isso aí, o que é que significa na verdade essa amplitude de falar de códigos e linguagens. Esse é o principal diferencial entre a prova do Enem e a prova dos antigos vestibulares. Até um tempo, o pessoal fazia realmente prova de língua portuguesa. E aí precisava de quê? Gramática, interpretação de texto, ortografia, em literatura, saber as escolas, características, autores. Hoje não. Com o Enem é bem diferente porque quando se fala em códigos e linguagens, o aluno precisa saber, principalmente, como usar aquele conhecimento no seu dia a dia. Então, o conhecimento da língua pátria, como colocar isso no dia a dia e como aparece em que situações. Da mesma forma, literatura e artes, né? Literatura e artes não são disciplinas para se memorizar, é para você entender e, com base nesse conhecimento, você viver o seu dia a dia, observar melhor o mundo, fazer dar suas opiniões, construir ideias. E também, né, Mônica, hoje esse aluno que a gente espera que se saia bem na prova de códigos e linguagens, como você falou, que ele domine, que ele saiba como se comporta o idioma em suas várias vertentes e situações, ter um conhecimento profundo dos gêneros textuais, essa é a questão que mais cai no Enem, né? Então não é um aluno que tem que ser preparado para regras gramaticais ou apenas para o texto poético, o texto literário, mas um aluno que tem um conhecimento amplo de todas as possibilidades de texto dentro de uma língua, né? Além dessa questão que você fala de literatura e de artes, a gente contempla também na prova a parte de linguagem corporal. Então sempre tem questão lá muito associada à educação física, na verdade, não é? E como se posiciona no mundo, né? A gente pode pensar em códigos e linguagens como leitura de mundo, né? E aí, para ler o mundo, você precisa de tudo isso. Você precisa da língua pátria, da língua falada, você precisa entender uma obra de arte e ver o contexto em que ela foi produzida, o momento histórico em que foi produzido, quais as ideias que estão ali inseridas. Você precisa ver uma obra literária e entender a partir de que ideias aquela obra surgiu e de que contexto, qual o objetivo que se tinha ao publicar aquela obra. Ou seja, é leitura de mundo mesmo. Não é simplesmente você interpretar um texto pelo texto, né, Menelau? Exato. Essa leitura de mundo, por exemplo, implica inferir qual é o objetivo do autor de um texto, né? Quais são os mecanismos que ele usa, por exemplo, para convencimento, então as estratégias de convencimento, né? Perceber o que é que gera o humor. Isso aí é um tipo de questão que sempre tem 2 ou 3 no Enem todo ano. Quer dizer, qual é
O que é que dispara o humor num determinado texto. Normalmente esses textos são tirinhas, então o que é que provoca o humor? Se é a ambiguidade, se é a escolha lexical, né? Se são subentendidos, por exemplo. Então, quer dizer, ser capaz de perceber isso em qualquer gênero textual, né? Observar as intenções do autor. Como a Mônica falava agora há pouco, não é o caso de decorar características de escolas literárias, por exemplo, como acontecia em vestibulares mais tradicionais. Mas muitas vezes até, Mônica, você pode falar mais sobre isso, muitas vezes reconhecer uma determinada característica dentro de um texto. Sim. Não é? Sim. Quer dizer, não é decorar, eu decorei que o barroco utiliza as antíteses, tá? Mas isso não diz muito. O Enem, na verdade, vai querer que você seja capaz de entender essa antítese dentro do texto. Pois é, e aí, Menelau, se a gente pega em característica, por exemplo, não basta o aluno para resolver uma questão sobre modernismo de segunda fase, decorar que uma de suas características é o pessimismo, é o negativismo, é a visão negativa de mundo, mas é entender o porquê, naquele momento, os autores apresentam essa visão pessimista de mundo. O que estava acontecendo naquele momento, isso historicamente, socialmente, politicamente, para que todos os autores apresentassem tal negativismo. Então não basta entender é negativo, porque isso você vai ter também em outras escolas, mas o que diferencia nesse momento. E aí Menelau estava falando sobre o como usar, a gente pode pegar, Menelau, a parte de redação, né? Porque em redação se pede que escreva o texto dissertativo argumentativo usando as diversas áreas de conhecimento que você estudou durante o ensino médio. Ou seja, exatamente, você vai precisar não só saber de regras gramaticais, não só saber como estruturar o texto, mas principalmente para a argumentação você vai precisar de conhecimentos. Usar essas áreas do conhecimento. Isso aí é o quesito 2 da redação, Mônica, né? Onde se avalia a capacidade do aluno de ter entendido a proposta e usar as várias áreas do conhecimento em defesa de um ponto de vista. É nesse momento que o conhecimento de história e de literatura acaba fazendo muita diferença. Muita diferença. Né? Porque um aluno que é capaz de fazer uma ponte de uma obra literária ou dos conceitos de um autor ou de uma escola literária para aquele tema que está sendo trabalhado, esse aluno tem alguma coisa a mais, né? Da mesma forma, fazer alusão histórica. Agora, uma coisa que às vezes eu me preocupo, Mônica, é que inclusive alguns sites acabam ensinando esse tipo de coisa, que é decorar ou gravar frases de determinados autores Para o argumento para de o argumento e autoridade. dizer assim, qualquer que seja o tema, eu vou inserir aquilo ali. Sim. Eu, particularmente, Sim. acho isso um risco muito grande, porque você corre o risco de usar uma frase que poderia até ser boa, mas não como elemento argumentativo, apenas como aquele enfeite nítido de quem decorou e Sem jogou coesão, no texto. né? Sem coesão, muitas Exato. vezes, né? E acaba uma coisa que poderia ser boa ficando ruim. A frase, no meio do caminho tinha uma pedra, por exemplo, Sim. todo aluno grava isso, e aí, qualquer que seja o tema agora, o cara vai e insere isso aí, não fica bem. É bom lembrar que, já que você falou em havia uma pedra no meio do caminho, os textos de Drummond, todos eles trazem uma conotação histórico-social muito grande. E aí, por isso também que Drummond aparece tanto nos vestibulares, no Enem. É o autor que mais apareceu até o que mais hoje, né? apareceu. Apenas em 2 provas ele não está presente, mas em todas as outras sim. E aí, como é um autor de uma temática universal e atemporal, aí acaba se fazendo isso. Agora, a diferença é o aluno que leu a obra de Drummond, que compreendeu, que fez algumas relações anteriormente e agora se depara com um tema e consegue, Fazer a ponte. a partir do que leu, saber argumentar com palavras de Drummond. Aí é diferente, né? E a gente até pode aqui dizer com muita clareza quem é o aluno que se dá bem no Enem. É aquele aluno que tem uma visão mais ampla de mundo. Exatamente. Né? E o que dá essa visão ampla de mundo? Os conhecimentos das várias áreas. Então, quando a gente coloca códigos, por exemplo, né? E aí você entende o que como código, certo? Então, eu posso entender isso a partir da arte plástica, eu posso entender a partir da música, eu posso da arquitetura, né? da escultura, Exato. da literatura, da arte popular em Sem verso, dúvida, que sempre não é? cai essa Que questão de sempre arte é, não é? popular. Ou seja, aquele aluno que tem um olhar mais amplo, né? Aquele aluno que
estudou no colégio, mas que na vida foi percebendo essas relações, esse aluno, sem dúvida nenhuma, se dá Essa muito questão bem. ainda do Drummond e dessa ponte, Mônica, recentemente eu analisava uma redação de um site aí, o tema era sobre a fuga das grandes metrópoles e havia referência a trechos de Confidências de um Itabirano, Sim. mostrando que a fuga hoje para as grandes metrópoles, na verdade, não é em busca de uma cidade de vida besta, Sim. como diz o Drummond no seu texto, mas na verdade para cidades que estão em desenvolvimento, né? Ninguém sai de uma grande metrópole para um lugar interiorano como a Itabira, mostrada por Drummond, né? Em que tudo passa devagar, né? Mas que querem desenvolvimento nessas pequenas cidades. Quer dizer, você tem o conhecimento do texto, esse conhecimento se presta para uma linha argumentativa e aí funciona, que é uma beleza. O aluno tem pontos por causa disso, diferente daquele que simplesmente decorou uma frase e joga ali, como quem diz, eu vou enganar o corretor e o corretor vai achar que eu conheço alguma coisa de literatura ou de história, né? Outro perigo que nós podemos perceber, Menelau, é pensar que a prova de códigos e linguagens é uma prova muito simples e que não se pede regras, não se cobra regras, quando na verdade cobra-se, mas contextualizado, que é diferente. Sim, sem dúvida. Né? É uma prova que tem pelo menos 45 textos. Exato. Cada questão tem um texto. E aí já vem outro ponto. Aquele aluno que nunca lê, ele vai cansar muito mais rápido. Sem dúvida. Né? É. Porque se você tem o hábito da leitura, se você está familiarizado com a linguagem escrita, você cansa menos, você tem menos dificuldades e você é capaz de entender melhor os enunciados. Sem Né? dúvida. Aquele aluno que nunca lê, ele vai ter uma dificuldade muito maior porque cansa rápido com a quantidade de textos. Tanto que uma reclamação muito recorrente é que a prova do Enem é cansativa, Exato. apresenta muito texto, sim, mas, ora, estamos em um mundo letrado. Que ela é cansativa, eu até concordo, mas é aquela história. Quem treinou cansa menos. É como numa maratona, eu sempre faço essa comparação. Numa maratona, quem vence chega cansado, sem dúvida Sim. alguma. Mas ele vence porque ele tinha preparo para isso. Sim. Quem não tinha preparo fica no meio do caminho. É a mesma coisa da prova, né? Realmente são muitos textos, exige concentração. Então, uma pessoa que não tem hábito de leitura, ela tem sérias dificuldades de concentração. Ela não consegue se fixar naquilo ali. Ainda mais no dia em que você tem cálculo, porque é a prova de matemática, e a própria redação. Então, começa a criar aquela ansiedade, depois de você, né, ler 20, 25 questões, bate uma impaciência danada. Não é? E o indivíduo começa a ficar relapso, ele já não pensa tanto, ele olha para um texto longo e já faz de qualquer jeito, porque não tem esse hábito, né? De fato, o hábito de leitura faz muita diferença. E o Enem aborda todos os tipos de leitura. A leitura do texto Propriamente escrito, dito, propriamente dito, né? No texto verbal, mas Exato. a leitura de fotografias, a leitura leitura de quadros, imagens, de quadros, né? E aí, ora, quem não percebeu isso, ou quem não se dedicou a essa leitura de quadros, principalmente dos modernistas de segunda fase, certo? Nós vamos ter uma profusão imensa de quadros de Portinari durante esses anos de Enem, certo? É muito raro um ano em que não se coloque pelo menos um quadro de Portinari. Isso quando não se colocam 2, 3 quadros. Lembra um ano em que se colocou, além de um quadro de Portinari, ainda um poema, e nós não conhecemos Portinari como poeta, né? Mas para fazer essa relação. E aí, ora, eu preciso entender que o mundo é para ser lido, e lido de todas as formas. E quando um artista coloca sua obra, ele não coloca a obra por colocar. Há uma ideia, há uma mensagem, há uma história Por trás daquilo ali. por trás de tudo aquilo. E já que você falou de obras do modernismo, Mônica, é importante lembrar também que o modernismo foi fortemente influenciado pelas vanguardas europeias, do fim do século XIX e começo do Sim. século XX, né? Sim. E aí significa que esse aluno precisa ter conhecimento sobre o impressionismo, o expressionismo, o dadaísmo, e cubismo e futurismo, que são até parecidos e às vezes se confundem, né? Sempre tem uma questãozinha sobre as vanguardas. Principalmente futurismo, expressionismo e cubismo. Principalmente estas. E aí, para que você entenda uma obra futurista,
Você precisa entender o contexto histórico em que foi colocado. Se você não tem noção do que era o mundo em final de 1800 e início de 1900, vai ser muito difícil você compreender aquelas obras. Tanto é que as pessoas às vezes se chocam ou achando simplesmente que arte é o belo, e aí essas vanguardas vêm exatamente questionar o que é belo. O que é belo, exato. Né? Exato. O cubismo, então, quem olha, né? E quantas vezes as pessoas dizem, mas isso é arte, isso qualquer... Sim, mas há todo um contexto nisto. Então é necessário você entender, por exemplo, para futurismo, você precisa mesmo entender o que aqueles artistas, ou um grupo de futuristas, porque não todos, mas como eles viam a guerra. E aí quando você começa a entender isso, fica muito mais fácil você interpretar as suas obras. E quando a gente faz, por exemplo, uma relação entre a forma como os futuristas percebem a tecnologia, a eletricidade, a modernidade, e como um Drummond vê isso, aí você já percebe que há uma mudança de tempo, há uma mudança de olhar para o mesmo ponto. E aí é importante lembrar ao aluno que uma das habilidades dessa prova é justamente a capacidade de comparar textos com visões muitas vezes diferentes, né? A visão pode ser a mesma, esses textos podem ser convergentes, mas eles podem ser divergentes também, que é uma grande dificuldade que o aluno tem de fazer essa ponte, de comparar isso aí, perceber essas diferenças, quando a temática é a mesma. E os tempos aí são muito próximos. Nós temos as duas primeiras décadas de 20 com uma visão, e aí na década de 30 nós já temos Drummond com uma visão completamente diferente sobre modernidade, sobre máquinas, sobre as grandes cidades, enquanto que muitos estavam achando a oitava maravilha do mundo, né, certo? Drummond vem e coloca um olhar mais questionador, isso, né? E pensa, epa, cuidado, e o domínio. Então é tudo isso que o aluno precisa também perceber. E, claro, isso tudo para que ele crie a sua própria ideia, né? Para que ele construa as suas ideias, a sua visão de mundo, que vai ser mostrada na redação. Sem dúvida. Além dessas questões que a gente já levantou, Moisés e você, fera, que nos ouve agora, há outras questões também muito importantes na prova. Por exemplo, a competência. Existe uma competência que a gente costuma dizer que é a competência propriamente da língua portuguesa, né? Aliás, a competência é a competência 8 com 3 habilidades. Essas habilidades tratam basicamente de variação linguística, né? Esse aluno precisa ser consciente de que a língua varia de acordo com a situação, então ele precisa reconhecer o uso de uma determinada variante e aí perceber a variação social, a variação regional. Isso é uma coisa também que é bem trabalhada no modernismo, muitas vezes utilizam textos modernistas para tratar dessa variação, e também a adequação de uma variação linguística a uma situação de uso cotidiano, é uma das habilidades. Então, ser capaz de perceber qual é o tipo de linguagem que deve ser empregado numa determinada situação social, né? Então ele ser capaz de... Eu me lembro de uma questão, Mônica, que tratava de uma gerente de banco. Então ela atendia supostamente o telefone, né? E se dirigia a um cliente de uma forma bastante formal. Então, de repente, ela perguntava o nome do cliente. Quando o cliente se identificava, ela dizia: "Ah, é você, fulaninho. Ah, passa aqui pra gente conversar." E aí mudava completamente o estilo de linguagem, né? Então a questão pedia exatamente uma avaliação em cima disso. Porque é que a mesma pessoa é poliglota em sua própria língua, né? Quer dizer, é capaz de falar de maneiras diferentes dependendo do interlocutor. Não é assim? Do ambiente. Do ambiente, exatamente. Do momento em que está sendo vivido. É um momento de lazer, é um momento de trabalho. Exato, né? Exato. Bom, Moisés, olha só, a gente vai fazer uma pausazinha, até pra gente tomar uma aguinha aqui, você continua daí e daqui a pouquinho a gente volta então comentando outros aspectos dessa prova de códigos e linguagens, né? A prova tem 45 questões distribuídas em 9 competências e 30 habilidades. É bom lembrar ainda aqui, só pra gente fechar o bloco, Moisés, que o fera precisa ter consciência de que a nota de códigos e linguagens não pode ser comparada com a nota de outras áreas, né? Existe uma fórmula adotada pelo MEC e nessa fórmula adotada pelo MEC, a nota máxima de códigos e linguagens é em torno de 815 pontos, o que significa que
Quem acerta tudo só consegue tirar 815. É quase como só tirar 8 numa prova do colégio, mesmo acertando tudo, né? Então é uma fórmula diferente. Isso faz com que as médias sejam mais baixas, diferente, por exemplo, de matemática no mesmo dia. Só para você ter ideia, em matemática o aluno tira 500 acertando 12 questões, em média, e em códigos ele tem que acertar em torno de 22 para tirar os mesmos 500 pontos. Então, o aluno precisa ir para o Enem consciente de que há uma variação muito grande no peso da nota também. Então, a gente volta daqui a pouquinho conversando mais sobre essa prova de códigos e linguagens. É com você aí, Moisés. Ok, Menelau, é isso aí, ó. Tá na hora do intervalo, a gente dá um tempinho, mas volta rapidinho para conferir mais Revisão Globo FM. Fica por aí. Cobertura vestibular Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano, primeiro lugar no Enem em Caruaru. Reservas de matrículas abertas. Cobertura vestibular Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano, primeiro lugar no Enem em Caruaru. Reservas de matrículas abertas. Muito bem, voltamos aqui pela faixa nobre 89,9 com revisão para você fera que vai mandar ver no Enem 2015. Hoje estamos aqui com códigos e linguagens e suas tecnologias e os professores Menelau Júnior e Mônica Pereira. Professor Menelau, é contigo. Beleza, Moisés? A gente continua aqui batendo um papo e a gente quer falar agora um pouquinho sobre a habilidade 17. Ela faz parte da competência 5. Essa competência 5, como a gente costuma dizer de forma mais ampla, é a competência da literatura, digamos assim. Para esclarecer para o aluno essas competências, como eu já falei no bloco anterior, são 9 competências e 30 habilidades. A competência de área 1, que tem 4 habilidades, é a competência mais ampla, na verdade, da prova, é aquela que envolve os vários tipos de linguagem. Então a gente costuma dizer que é a competência dos gêneros textuais. A competência 2, das habilidades 5, 6, 7 e 8, é a competência de língua estrangeira. Então, conhecimento de língua estrangeira moderna, o fera escolheu entre espanhol e inglês. A competência de área 3 é a competência que a gente generaliza como sendo da educação física. Então, é a competência relacionada às questões do corpo. Nessa competência são avaliadas questões relacionadas ao movimento, né, a necessidade de movimento no meio social e tudo mais. A competência 4 é relacionada às habilidades de artes. Então é quando o aluno deve mostrar conhecimento sobre as artes plásticas em geral. A competência de área 5 é a competência da literatura. A competência de área 6 é a competência relacionada às funções da linguagem. A competência de área 7 é a competência da redação, digamos assim. É a competência que avalia propriamente a interpretação de texto, ou seja, fazer inferências sobre a função principal do texto, a tese do texto, o ponto de vista de um autor. Então é aquela competência, digamos que tradicionaliza mais o que seria interpretação de texto. A competência de área 8 é a competência da variação linguística, então é aquela que trabalha com a capacidade do aluno de perceber o tipo de linguagem em cada situação. E a competência da área 9, que a gente comenta daqui a pouquinho, é a competência das novas tecnologias. As habilidades 28, 29 e 30 pedem que o aluno seja capaz de reconhecer as novas linguagens, os efeitos dessas novas linguagens e novas tecnologias no meio social. Então, basicamente, numa generalização, seria a competência da internet, né? Então, aqueles textos relacionados à internet e aos efeitos na sociedade dessas novas tecnologias. Mas agora a gente vai falar, então, um pouquinho mais da habilidade 17, que é uma habilidade dentro da competência 5, que é de literatura, tão bem dominada aí pela professora Mônica. Moniquinha, é contigo. Pois é, Menelau. Aquele aluno que de vez em quando se pega perguntando, mas por que estudar isso? As competências e habilidades explicam exatamente o porquê de estudar isto. Seja estudar gramática, seja estudar literatura. E eu costumo dizer para os meus alunos que os nossos escritores não escreveram para que seus livros fossem usados em vestibulares ou em Enem. Não é essa a função da literatura, certo? Então, não é estudar literatura simplesmente porque eu vou fazer uma prova, mas estudar literatura para entender melhor o mundo
e entender melhor a si mesmo. Essa habilidade 17, que fala de valores sociais e humanos, mostra exatamente isso. Por exemplo, você pega um texto de Gregório de Matos, lá do Barroco, de 1600, e você vai ver quais os valores sociais naquele momento. Ora, eram os valores impostos pela igreja. Quando você chega ao naturalismo, já por finalzinho de 1800, os valores ali são muito mais marcados pelos valores do comércio, pelos valores materiais, e aí já nada mais tem a ver com a igreja. Ao chegarmos à década de 30 de 1900, os valores já mudam completamente. Ou seja, é para que você entenda a forma como o homem e a mulher se posicionam em cada momento histórico, certo? De acordo com o que eles vivem, de acordo com o que é esperado, certo? E principalmente, a literatura mostra aí quem você é, para que você se reconheça e reconheça o outro. E nisto entra, novamente, Drummond, que falávamos no bloco passado, porque Drummond, ele vai questionar o tempo todo o estar no mundo. E o que é esse estar no mundo? O que o mundo espera de mim? O que é que eu espero do mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? Que marcas o mundo já deixou em mim, mesmo no nosso jovem de 17 anos que está fazendo a prova do Enem, mas que marcas já traz do mundo e que marcas, mesmo aos 17, 18 anos, já deixaram para o mundo. Ou seja, é você entender o seu papel social. Mas para você entender o seu papel social, você precisa antes se entender. Então a literatura, eu vou repetir, não foi feita ou não é feita para ser explorada em uma prova de Enem. Tem um objetivo muito mais amplo, tem uma função imensa aí. E claro que isso é cobrado na prova, exatamente para perceber se o aluno conseguiu entender isto, para que através daquele texto ele conseguiu ampliar suas ideias, ampliar até mesmo o seu mundo. É também importante, Mônica, lembrar que, se não me engano, é a habilidade 18, não, a 18 não, mas uma das habilidades relacionadas à literatura fala da questão de reconhecimento da língua também como patrimônio nacional. Né? Sim. Então isso é uma questão importante também, porque muitas vezes as questões até versam sobre isso quando a gente olha para textos antigos. Então, muitas vezes, qual é a finalidade de você estudar um texto antigo, por exemplo? Que às vezes é até um questionamento do próprio aluno, né? Quando ele pega determinadas obras da literatura, primeiro que ele tem dificuldade, porque a linguagem é diferente, né? Foram textos escritos, às vezes, muitos séculos atrás, então a estrutura não é a mesma hoje, que é uma estrutura, digamos que a de hoje, bem mais fácil, bem mais direta. Então, muitas vezes, esse aluno se questiona para que isso, e estudar, muitas vezes, esses textos, ou ter contato com esses textos, tem a ver também com a valorização do patrimônio da própria nação, porque a língua é nosso maior patrimônio, na verdade, né? Nós fazemos parte de um Estado laico, temos visões políticas diferentes, né? Quer dizer, etnias diferentes, o brasileiro é formado, na verdade, de uma mistura que teria tudo para dar errado e acabou dando certo, né? Mas a língua é o que nos une, de certa forma, né? Embora a gente tenha muitas línguas indígenas faladas por aqui e ainda línguas de imigrantes, mas é a língua portuguesa, a língua oficial. E conhecer essa história tem a ver com a valorização do patrimônio. E, se bem, Menelau, que entender certos textos nunca foi muito fácil. Por exemplo, quando Machado de Assis, em 1881, publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, no prólogo ao leitor, ele já sabe que não vai agradar muito e que muitas pessoas não irão entender. E ele diz, o único defeito deste livro és tu, leitor. Ou seja, não é que a minha linguagem seja difícil, pensa Machado de Assis. Não é que o meu texto seja difícil. Você é que parece que não consegue chegar a este nível. Não consegue chegar ao nível, certo? Mas quando falamos em linguagem, aí nós precisamos observar principalmente a primeira fase do modernismo. Porque é quando a literatura se abre e começa a entender que não há uma única forma de fala oral ou escrita, né? Há falares. Exato. Né? Há línguas em português. Exatamente. E Manuel Bandeira vai dizer que o conhecimento que ele tinha em Recife quando criança, ele diz,
vinha da língua do povo, a língua errada do povo, e aí imediatamente no verso seguinte ele conserta, língua certa do povo, porque ele é que fala o português gostoso da gente, ou seja, passa-se a ter uma visão de língua completamente diferente. Né? O que é o errado? É o que o povo fala? Ou será que o povo fala simplesmente mais gostoso, como diz Manuel Bandeira? Exatamente. Questão que vai ser muito explorada na competência Sim. 8, que é a da variação linguística. Exato. Né? Exatamente essa visão que o aluno não deve ter mais de certo e errado, Sim. né? Mas de adequação. E Gilberto Freire já diz em Casa Grande Senzala, as palavras mais gostosas de se pronunciar na língua portuguesa são na língua portuguesa falada no Brasil, são as de origem afro. Né? E aí ele vai dizer Certo. tapioca, moleque, são as palavras mais gostosas. Ou seja, é uma concepção muito diferente do que tínhamos não muito distante. Por exemplo, estamos aí em 1900, início de 1900, mas até final de 1800, tínhamos uma referência completamente diferente quando se pensa linguagem. em parnasianos que vão dominar o cenário até início de 1920, é o preciosismo Preocupação mesmo, lexical preocupação, né? Quanto mais difícil, parece Melhor. mais bonito, É. né? E aí veja a diferença com Manuel Bandeira, que vai dizer a língua gostosa do povo, ou seja, para Manuel Bandeira, o bonito mesmo está no falar do povo. E aí, na década de 30, na literatura, nós já vamos ter algo mais equilibrado, certo? Os autores não se deixam levar por aqueles exageros da primeira fase, em que vamos fugir ao máximo da gramática, mas respeitam os falares populares. Então, nós vamos ter, por exemplo, um Graciliano Ramos que não abre mão de regras gramaticais. Você jamais vai encontrar um erro de colocação pronominal ou de vírgula no texto de Graciliano. Mas em relação ao vocabulário, certo? Ele regionaliza. Ele valoriza o e isso vocabulário regional. isso enriquece a obra, enriquece a comunicação, E enriquece... valoriza a né? língua E como valoriza, patrimônio, certo? não é? É Graciliano dizendo, eu não preciso ferir a gramática e nem preciso desrespeitar o jeito de falar do povo. Eu posso fazer a junção. E olha que Graciliano era rígido com gramática. Não admitia um erro sequer. Mas Mas aí é uma questão lexical, sim, não é? É uma questão lexical que vai além da Sim. gramática. E chegando à década de 40, com a geração 45, nós vamos ter Guimarães Rosa, que aí faz uma obra belíssima em relação à linguagem, que é admirada por qualquer pessoa que trabalhe com linguística. Por quê? Porque ele vai usar tanto termos que já naquela época eram considerados arcaicos, com neologismo, com falares de jagunços do sertão de Minas Gerais, certo? E aí você vai perceber essa amplitude da linguagem, né? Que é muito mais e que eu posso explorar de diversas formas e que eu posso explorar. E quanto mais se explora, melhor para expressar as minhas ideias, certo? E com respeito a todas as formas de linguagem, o que é mais bonito, né? Certo. E aí quando você fala dessa questão, Mônica, aí a gente faz a ponte, já que a gente já vai se aproximando para o fim desse papo, com a questão dessa linguagem nova, oriunda das novas tecnologias, não é? Sim. Sem dúvida alguma, a internet veio modificar a vida do homem. Na época em que ela começou a se popularizar, muita gente tinha preocupação com aquilo que hoje é chamado de internetês, Sim. né? E parece que a coisa se mostrou uma preocupação desnecessária, não é? O internetês não influenciou na forma como as pessoas escrevem, não é? Você também imagino que corrige redação de vez em quando. Sim. E eu pelo menos digo a você que não encontro referências da internet no texto escrito. texto. O aluno parece que sabe caminhar muito bem nesses dois terrenos, não é verdade? É. Agora, é preciso compreender que essa linguagem ampliou, na verdade, as possibilidades linguísticas. Hoje é possível se comunicar sem ser apenas por letras e palavras, Sim. não é? Os símbolos utilizados na internet podem ser explorados, afinal estamos falando de uma prova de códigos e linguagens, não é? Eu acredito que talvez este ano alguma coisa relacionada
as funções do WhatsApp. O WhatsApp ganhou uma amplitude tremenda, né? Recentemente eu vi uma matéria das operadoras dizendo que hoje o telefone é usado muito mais para escrever do que para falar. Sim. E essa é uma realidade, não é? Hoje as pessoas economizam, elas ligam só para quem? Como um dinossauro, né? Como eu, que não tenho WhatsApp. Então eu ainda me recuso a ter esse danado e aí tem que ser ligando. Mas todo mundo tem hoje em dia, né? E facilita a vida. E facilita a vida. Já me fez Facilita. falta, viu, professora? Já me fez falta, mas eu continuo Facilita, resistente. atrapalha. Atrapalha, né? Diverte, incomoda. Eu imagino que faz Incomoda. tudo isso, né? E aí também é importante que esse aluno perceba que hoje a gente tem isso já até caiu numa questão anterior, uma Twitterlatura, numa mistura de literatura com as características do Twitter hoje, né? Já tem livro escrito apenas com os posts no Twitter, então é uma vertente nova, na verdade, né? A importância hoje dos blogs. Hoje a gente tem muitos blogs legais, inclusive, que também trabalham Sim. com questões literárias, com jornalismo, né? O nascimento agora do que chamam de vlog, que é uma espécie de blog com vídeo, na verdade. Então agora, quem não quer escrever, como é uma característica do blog, então publica no vlog, o nome é esse agora. Então as pessoas vão lá e gravam a si mesmas, né, comentando algum assunto tal e postam na rede mundial de computadores. Principalmente em um mundo como hoje, o nosso hoje, em que as pessoas parecem ter sempre uma opinião sobre tudo. Pronto, exatamente. Tem sempre algo a E comentar. todo mundo tem que né? comentar sobre tudo e todo mundo acha que tem razão. Exatamente. E todo mundo se sente no dever de falar dever sobre de isso, falar, não é? Todo mundo se sente dono da verdade Dono da também. verdade. Dono da verdade, né? Essa é, sem dúvida alguma, consequência dessas novas Sim. tecnologias. Se sente no direito de ordenar o tempo todo. Desligue sua televisão, faça isso, vá para as ruas, faça. Então o imperativo está ganhando aí. Exatamente. Mas é importante perceber importante, isso, não é? Porque faz parte desse novo mundo, a gente precisa se adaptar a ele. Eu particularmente acho que estamos ainda engatinhando nessa coisa do limite entre público e privado, por exemplo, não é? A gente tem sérias dificuldades ainda de perceber, de medir as palavras muitas vezes na rede, não é? Uma questão interessante que pode aparecer aí na prova é que tanto essas novas tecnologias têm favorecido as sociedades, sem dúvida alguma a gente não pode negar que a internet Sim. veio com muitas colaborações, né? Mas ela também tem trazido muita dor de cabeça, né? Ela tem alimentado o ódio, Sim. né? Ela tem também alimentado a preguiça de pensar, porque é muito mais fácil copiar o que você disse. A geração Ctrl-C, Ctrl-V. É muito mais fácil simplesmente sair espalhando sem informações, sem verificar até veracidade a veracidade, delas, né, a importância, Exato. as consequências. A dificuldade, na verdade, que existe no mundo de hoje, na verdade, não é ter a informação, mas filtrá-la, Sim, não é? A minha geração, eu tenho mais de 30, você está chegando aos 30, né, professora? Tá 20 chegando. e poucos. 20 e poucos. De diocesano. Então, né, a gente que já passou um pouquinho dos 30, então a gente provavelmente, eu me lembro muito bem de que quando precisava fazer uma pesquisa, tinha que ir à biblioteca da escola ou comprar, por meio daqueles vendedores de livros, a enciclopédia britânica ou a Barça, A Barça. que era para poder fazer a pesquisa. Hoje é tudo a um clique no Google, não é? E aí muitas vezes isso dá uma preguiça danada de pensar, de refletir, de procurar o que é verídico, E de ver se realmente aquela pesquisa informação está correta. procede, Né? sem dúvida alguma. São desafios desse novo mundo, né? E esses desafios, como fazem parte da linguagem, também estarão lá na prova do Enem. A última competência da prova, a competência 9, é a competência das novas tecnologias. Então esse aluno precisa estar consciente dos efeitos dessas novas tecnologias na vida de hoje, né? Em todos os campos. Dos todos os perigos. campos, dos perigos, sem dúvida alguma. Também da linguagem. Sim. Então ele tem que perceber que ali é um espaço para uma linguagem diferente, então ele precisa compreender como é essa linguagem do Twitter, as vantagens e desvantagens de você só poder colocar 140 e poucos caracteres, Sim. não é? Isso aguça de um lado a concisão, de outro lado a superficialidade. Sim. E perceber o quanto há de novo nisso, né? Ou seja, a comparação de tempos.
né? Como as pessoas se manifestavam em determinado momento, como se manifestam hoje, não é? né? A diferença de linguagem nas várias possibilidades que a internet dá, Sim. não é? Você tem lá o texto formal, o texto informal, você tem muita diversidade na internet em matéria de linguagem também. Isso precisa ser observado, né? Pois é, querida Mônica, olha, a gente vai estar chegando aqui ao final desse papo, né? Eu quero deixar aqui o meu abraço, a minha honra de dividir esse espaçozinho de 40 minutos com você. De fato, é sempre muito bom conversar com quem é tão apaixonado pela literatura. A gente vê isso nos seus comentários, né? Imagino que você só não é mais apaixonado ainda do que por Castro Alves, né? Que é o grande amor da sua vida, junto com o Machado de Assis. E com Mas o assim, Drummond. É com o porque eu Drummond, sou né? uma mulher de muitos amores. De muitos amores. Mas com tantos amores nesse nível, tem que ter muitos mesmo. É verdade. Né? É verdade. E deixar um grande abraço também para o Fera, que nos ouviu, que nos acompanhou. Um grande abraço para você, Moisés. E a gente fica aí na torcida por uma boa prova de códigos e linguagens. Abraço, Moisés. Menelau, um grande abraço. Realmente é um prazer sempre esse nosso momento. E abraço para todos os feras. Pedir apenas que calma, né? Aquele nervosismo é natural, então fazer a prova sabendo que você estudou, que você se preparou para isso. O resto é paciência. Abraço para todos. Ok, professores, muito obrigado. Próxima semana tem mais revisão Globo FM. E se você, fera, de repente quer ouvir novamente esse super programa, então é só acessar a nossa fanpage Globo FM Caruaru e você vai encontrar a partir de amanhã a publicação do resumo aí do que rolou hoje. Combinado assim? Então sábado que vem tem mais. Você que vai mandar ver no Enem tem que ficar ligado aqui na Globo FM com a equipe de professores do Colégio Diocesano. Um ótimo sábado para você e até semana que vem. Cobertura vestibular, Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano, primeiro lugar no Enem em Caruaru. Reservas de matrículas abertas.